boa tarde a todas e todos. Bem-vindos ao nosso segundo dia da formação de lideranças em gestão de pessoas. Espero que vocês já estejam aí com a bagagem de informações bastante recheada, né, com o dia de ontem. Né? A gente trouxe diversos temas, né? Iniciamos com as questões mais voltadas para a liderança, nos aspectos comportamentais, relacionamento, comunicação, feedback. Depois passamos pelo processo de ingresso do servidor, né, com a CCAP, falamos dos aspectos relativos aos CIAs, né, e a ideia hoje é de a gente poder perpassar pelas demais áreas, né, trazendo também mais informações, sempre daquela perspectiva que a gente conversou, de trazer um alinhamento para o papel da liderança dentro de cada um dos nossos fluxos. Eu vou pedir para vocês, antes de iniciar e passar a palavra aí para as nossas facilitadoras do início dessa tarde, né, a Márcia e a Cássia, eu vou colocar novamente aqui no chat a avaliação, o formulário de avaliação do dia de ontem. Então, a gente fez duas avaliações, né? Então, vai fazer a avaliação somente do dia de ontem. Ao final do dia de hoje, a gente disponibiliza outro link para vocês avaliarem, né? O que vocês acharam, que é bem importante essa opinião de vocês, que foi a primeira formação que a gente realizou específica, né, para a área de liderança em gestão de pessoas, tá? Então, por favor, contribuam. A Carol já mandou para o e-mail de vocês também, tá? Mas vou deixar aqui disponível para facilitar o acesso, tá? A gente volta daqui a pouquinho também, né? Volta já e eu deixo a palavra com a Márcia e a Cássia, tá, gente? Uma excelente tarde para todos nós, uma tarde bastante proveitosa. Com vocês, meninas. Boa tarde. Opa, juntas. Boa tarde a todos. Então, eu e Cássia vamos começar aqui explicando alguns pontos importantes aí que a gente considerou das áreas do Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal e da coordenação de cadastro e lotação de pessoal. Eu vou abordar alguns temas que são temas que normalmente geram dúvidas aos servidores e também às chefias. Então, em especial, eu vou tratar do tema auxílio transporte, também da frequência dos servidores, da consulta aos afastamentos, que agora pode ser feita pelo SouGov, então vou mostrar a todos aqueles que não conhecem, né, como é feita essa consulta, e também falar um pouquinho sobre os feriados e os pontos facultativos. Cássia vai começar a apresentação, trazendo alguns pontos sobre função, substituição de chefia. Então, vou passar a palavra à Cássia para fazer a apresentação aí, e desde já agradeço a todos que estão participando aqui com a gente hoje. Obrigada. Obrigada, Márcia, pela introdução. Obrigada, Adriana. Eu já ia pedir para a Dalva começar a iniciar a apresentação. Obrigada, Dalva. Deixa aparecer aqui. Para mim, ainda não apareceu. Vocês já estão vendo? Ainda não. Deve estar carregando. Pronto. Aí. Então, vamos nessa. Para quem eu estava aqui ontem, né? Mas para quem não estava presente, a Adriana apresentou a equipe da DGP. Eu sou Cássia, estou à frente da coordenação de cadastro e lotação de pessoal da reitoria, e a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns pontos, alguns assuntos, né, que a gente elencou, alguns assuntos relevantes. A gente trata de muito mais coisa lá na coordenação, é um setor que realmente tem um volume grande de atribuições, assim, então, só que a gente separou alguns que a gente considera, como a Márcia estava falando, que gera um pouquinho mais de dúvidas, né, para todos. Mas já estou me antecipando e me colocando à disposição, eu e a equipe, que se por acaso tiver alguma outra dúvida sobre outro assunto, né, que nos compete, vocês podem ficar à vontade, né, de encaminhar a dúvida para a gente por e-mail ou falar com
pode também me procurar, falar comigo pelo WhatsApp, tá? Então, vamos lá. Pode passar, Dalva, por favor. Pode passar. Bom, primeiro ponto que a gente trouxe é sobre a questão da designação de função. Designação de função ou FUC. FUC é a sigla que a gente utiliza para se referir às funções dos coordenadores de curso, tá? Porque pode ser que a gente... O que é FUC? Nada mais é do que a sigla para coordenação de curso. A gente chama de duas maneiras, né? FUC e FCC. Então, FCC é mais fácil de identificar, né? Que é função de coordenações de curso, mas FUC também é uma siglazinha que a gente utiliza nos sistemas. Então, falando um pouquinho sobre as designações de função, de FUC e nomeação de CD, como é que funciona esse procedimento? Então, toda vez que alguma coordenação, alguma chefia precisar nomear um cargo de direção ou designar um servidor para ocupar uma função gratificada ou uma FUC, o que ele deve fazer? Ele vai abrir um processo administrativo, processo eletrônico via CIPAC, tá? Tem lá o tipo de processo, que é solicitação de emissão de portaria. É um tipo de processo, ele é genérico, porque existem muitas portarias, né? Muitos tipos de portarias. Então, o tipo de processo é esse, emissão de portaria. E quando ele começar a preencher, vai abrir a segunda tela, onde ele vai escolher qual tipo de formulário que ele quer. Então, lá vai ter mais ou menos umas 7 opções de tipos de portarias diferentes, onde ele vai solicitar lá qual a portaria que ele quer, se for CD, nomeação de CD, existe o formulário para isso, e se for o FUC ou FG, também existe um outro formulário. Então, é via CIPAC. Pode passar. Não, aí concluído, né, finalizando, onde ele vai colocar os dados, né, obrigatórios que tem lá no próprio formulário, que é o nome do servidor, qual é a coordenação que ele vai ocupar, o departamento, direção, seja lá o que for, preenche tudinho direitinho, nome do servidor, CIAP, tudo, e envia esse processo para onde? Para qual setor? Se for campus, pode encaminhar diretamente para CGP do campus. Se for reitoria ou campus Benedito Bentes, porque no campus Benedito Bentes não existe CGP ainda. Então, quem efetiva os trabalhos do Benedito Bentes é ainda a reitoria. Então, se for campus Benedito Bentes ou reitoria, pode encaminhar para a CCLP, que é a coordenação de cadastro, tá? Pode seguir, Dalva, por favor. Só um minutinho, tá, Cássia? Acho que travou. Certo. Deve ter travado. Acho que deu uma travada. Então, enquanto a Dalva destrava aí, o processo chegando na CCLP ou na CGP, vai ser providenciada essa emissão dessa portaria, tá? E quando a portaria estiver assinada, o processo vai ser trabalhado no sistema, né? A gente vai trabalhar, vai designar esse servidor dentro do sistema CIAP, que é o sistema que a gente utiliza, e vai fazer a habilitação no SIG-RH também, que aí é onde esse coordenador, esse chefe de departamento, esse diretor, ele vai ter acesso à mesa virtual daquele setor, no CIPAC também. Porque quando a gente habilita no SIG-RH, como é um sistema SIG só, ele automaticamente vai estar tendo acesso, vai estar habilitado com esse perfil de chefia no CIPAC. Aí ele vai ter acesso à mesa virtual, ele vai conseguir autenticar os memorandos e vai fazer o acompanhamento da equipe, que repercute também, impacta também na questão do PGD, quando a gente habilita lá no SIG-RH, ele consegue verificar, consegue consultar os planos de atividade dos servidores, consegue fazer esse acompanhamento dos relatórios, homologar, avaliar essas coisas todas. Dalva, conseguiu?
Vamos aguardar um minutinho. Pronto, ela está colocando novamente a apresentação. Aí esse slide pode passar, tá bom, Dalva? A gente já falou sobre essa parte aí. Tá travando aqui, mas vou conseguir, peraí. Pronto. Aí, beleza, obrigada, Dalva. Então, aqui a gente trouxe alguns requisitos a serem observados. O servidor que vai estar sendo designado para assumir essa coordenação, ele deve possuir experiência administrativa ou área de formação concernente a das atribuições da função. E também não tem impedimentos de carga horária, afastamentos, conflito de interesses ou legais. Ok? Pode passar, Dalva. Mais alguns requisitos. Os ocupantes de funções ou cargos ficam vinculados ao regime de tempo integral, que são 40 horas semanais de trabalho, podendo ser convocados sempre que houver interesse da administração. Então, o ocupante de função, ele tem que ter essa disponibilidade de 40 horas semanais de trabalho. A gente sabe que tem alguns cargos que, pela particularidade do cargo, ele não tem essa obrigatoriedade de dar as 40 horas. Se eu não me engano, cargo de jornalista, se eu não estiver enganada, parece que são 20. Aí, ocupando função, mesmo o cargo dele dentro da instituição, mesmo o cargo dele sendo um cargo de 20 horas, a partir do momento que ele assume uma função, ele tem que estar disponível, ele tem que seguir esse regime de tempo integral, tá? O servidor público federal com deficiência poderá ser designado para função de confiança ou nomeado para cargo de direção, sem prejuízo do direito à jornada especial, nas situações em que o administrador público entenda possível e que desde que não haja prejuízo à continuidade do serviço prestado. Ok? Pode passar, Dalva, por favor. Aí, falando um pouquinho sobre as funções de coordenação de curso, que são aquelas FCCs, aquelas FUCs que a gente falou lá no primeiro slide. Ela poderá ser exercida exclusivamente por servidores que desempenhem atividades de coordenação acadêmica de cursos técnicos, tecnológicos, de graduação e de pós-graduação estrito sensu. E apenas podem ser designados para esse tipo de função titulares de cargos da carreira do magistério, no caso, aqui os docentes, né? E é vedada a percepção, o recebimento de FCC cumulativa com a retribuição de funções gratificadas. Então, tem um docente que, se ele for designado para assumir uma coordenação de curso de algum campus, ele não pode acumular com outro tipo de função. Ele é chefe do departamento e é coordenador de curso. Ele é diretor de alguma diretoria lá do campus e acumular com a coordenação do curso. Não pode, tá bom? Pode passar, Dalva. O servidor investido em cargo de direção, ele poderá optar por receber somente o valor total da remuneração do cargo de direção ou pela remuneração integral do seu cargo, acrescida do percentual de 60% do cargo de direção, que é o que a gente geralmente vê, né? Eu já estou há 10 anos, 12 anos no cadastro, eu nunca vi um servidor optar por receber o total somente da remuneração do cargo de direção. Ele sempre opta por receber essa segunda opção aí, que seria a remuneração integral do cargo, acrescida do percentual de 60% da CD. Tanto que, quando o servidor que assume um cargo de direção, ele está assumindo um cargo de direção, vocês mesmos, né, tem alguns aqui que ocupam CD, a DGP, ela solicita que esse servidor assine o termo de posse e assine uma declaração, onde nessa declaração ele vai ali atestar
qual é a opção que ele quer, certo? E é com base nessa declaração, com base nessas informações, que a gente vai para o sistema e vai efetivar a nomeação desse servidor com base no que ele colocou lá na declaração, tá bom? Percentual mínimo de cargos em comissão e funções de confiança para pessoas negras. Isso é uma novidade agora, desse ano, tá? 2023. Esse decreto aí, número 11.443, ele trouxe essa novidade, onde ele prevê que 30% das vagas deverão ser preenchidas por pessoas negras, 30% dos cargos de direção CD e CD3 e 30% de todas as funções gratificadas e cargos de nível 4, que seria CD4. Nesse próximo slide que eu vou pedir para a Dalva já passar, a gente colocou o trechozinho do artigo 3º do decreto, onde vocês conseguem visualizar um pouco melhor, onde ele diz que os órgãos e as entidades da administração pública federal, eles deverão preencher o percentual dos cargos comissionados e das funções comissionadas com pessoas negras, de no mínimo. Aí ele traz lá o que a gente deixou um pouco mais detalhado no slide anterior. 30% para os níveis de 1 a 12, 30% para os níveis de 13 a 17. E no parágrafo 1º, os percentuais mínimos de que tratam os incisos 1 e o 2 do caput deverão ser alcançados até a data de 31 de dezembro de 2025. A gente sabe que no IFAO a gente nunca seguiu isso daí. Como foi uma novidade trazida agora, né, por esse decreto de março de 2023, a partir de agora, o IFAO, os órgãos, né, como um todo, vão precisar se adequar a esse percentual mínimo. Então, a gente tem até 31 de dezembro de 2025 para observar o que esse decreto está exigindo. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso aí, entendeu? A partir de agora. Pode passar, Dalva. A gente já falou um pouquinho sobre as designações e vamos falar agora um pouquinho sobre as dispensas, tá? As dispensas de FG e FUC e exoneração de CD. Então, como é que é o procedimento? Do mesmo jeito, para designar, vai lá no via CIPAC, abre o processo eletrônico. Para dispensar ou exonerar, também. O servidor, a chefia imediata ou a superior, porque às vezes a chefia imediata, por exemplo, está de férias, um exemplo. Aí a chefia imediata daquele setor pode solicitar a dispensa ou exoneração. Ou o próprio servidor. Existe a exoneração de função, a exoneração de cargo de direção a pedido e a dispensa de uma função gratificada a pedido do servidor. Existe um requerimento lá que ele pode abrir, o requerimento de dispensa quando é o próprio servidor. Ele vai lá, abre um requerimento e ele vai lá e coloca que solicita, né, onde ele requer a dispensa daquela função. Ou o chefe imediato daquele setor, ou a chefia imediata vai abrir via CIPAC do mesmo jeito. É o tipo de processo, solicitação de emissão de portaria. O que vai mudar é apenas quando for carregar o formulário. Você vai selecionar lá o tipo de portaria que seria, no caso, dispensa ou exoneração, tá? A dispensa ou exoneração, ela ocorrerá na data indicada no formulário. E na falta dessa informação, porque é uma informação que o chefe imediato, ele pode colocar essa informação ou não. Se ele não colocar, na falta da informação, será a data da assinatura ou da publicação, tá? Porque exoneração vai para a publicação no Diário Oficial da União. Dispensa, não há necessidade de ir para o DOU. Então, vamos lá, para um exemplo prático. Eu sou chefe, sou coordenadora lá do cadastro, e eu não tenho subordinada, eu não tenho um setor. Mas vamos lá, a Márcia está querendo, ela é minha chefe imediata do meu setor. O meu setor é vinculado ao departamento dela. E ela está querendo me dispensar da função de coordenadora. Se ela não colocar a data que ela quer que essa dispensa aconteça, qual será a vigência dessa dispensa? Será a data que o reitor, no caso aqui, né, na reitoria, que o reitor assinasse a portaria. No caso de diretor de campus,
no caso da data que o diretor do campus assinasse a portaria, tá? Só pegando um gancho, que eu acredito que eu não devo ter colocado aí, que em 2019, quando o professor Carlos Guedes ele assumiu a reitoria pela primeira vez, ele fez uma portaria delegando competência aos diretores gerais, que é a portaria número... Peraí, que eu tinha anotado lá aqui. É a 2452, que foi de 5 de agosto, tá, de 2019. E nessa portaria ele delega a emissão, a assinatura de portarias de designação de função, porque antigamente era concentrado tudo na reitoria. Era o reitor do IFAL que assinava todos os tipos de portaria de função. Só que é desde 2019 que agora os diretores gerais são eles mesmos que emitem a portaria, eles mesmos que assinam, tá? Só as CDs que não. O campus emite, isso aí é uma coisa que gera muita dúvida. O campus emite, sempre chega para mim, Cássia, quem que emite portaria de CD? O diretor, ele tem completa autonomia para dizer quem que vai assumir um cargo de direção do campus dele, tá? Só que para assinar, ainda continua tendo que ser a autoridade máxima do órgão. Então, o diretor emite a portaria lá no campus, o diretor que eu digo, né? Portaria de gestão de pessoas, quem está emitindo é a CGP do campus. Então, a CGP do campus vai emitir essa portaria e vai encaminhar, via CIPAG, encaminhar que eu falo, vai selecionar lá que quem vai assinar essa portaria é o reitor. O reitor assina e vai para o DOU, tá? Então, exoneração de CD e nomeação de CD vai para o DOU. Pode passar, Dalva. Eu queria voltar um pouquinho. Posso voltar para dar uma informação? Antes da gente entrar em férias, que a gente vai entrar em outro assunto. Então, assim, duas coisas que não ficaram aí registradas no slide, mas aí eu estou trazendo agora para falar um pouquinho para vocês, que é em relação a isso, da competência de quem emite portaria, tá? Então, só ressaltando mais uma vez que dispensa de função e designação de função, quando for FG e FUC, o próprio diretor ele vai emitir e vai assinar. E quando for nomeação e exoneração, o campus emite, o reitor assina e vai para a publicação do DOU, certo? Agora, quando for dispensa, quando for designação ou nomeação de servidor entre campos, o que é isso? O diretor-geral do campus Arapiraca está querendo que um servidor lá do campus São Miguel dos Campos assuma uma função em Arapiraca. Então, ele vai conversar com o diretor-geral do campus São Miguel, eles vão entrar no acordo, o diretor liberando aquele servidor, ele vai abrir o processo. Quem vai emitir essa portaria é a reitoria, tá? No caso, é a CCLP, Ordenação de Cadastro. Então, toda vez que tiver nomeação e designação para um servidor que não seja do campus, seja de outro campus, quem vai emitir a portaria, mais uma vez, é a CCLP. Você vai abrir o processo do mesmo jeito, só que aí a tramitação ela vai para a CCLP. Então, a CCLP vai emitir essa portaria e quem vai assinar, nesse caso específico, é o reitor. Tá bom? Pode passar, Dalva, por favor. Pronto, agora a gente vai entrar num assunto que é férias. Nós também tivemos algumas mudanças, algumas novidades esse ano, né? Porque antigamente, desde 2012, onde foi o ano que foi implantado o sistema SIG-RH, né? Esse PAC no IFAL, foi lá em 2012. Então, até agora, março de 2023, a gente vinha trabalhando com férias dentro do SIG-RH. O servidor ia lá, entrava com seu login e senha, fazia a sua alteração, o seu cadastro de férias, e o chefe homologava dentro do SIG-RH. Só que esse ano a gente trouxe umas mudanças, que eu vou falar mais um pouquinho, uns slidezinhos na frente, onde as férias elas migraram para o SOGOV. Então, a gente deixou de trabalhar com férias via SIG-RH e a gente está trabalhando com férias exclusivamente pelo SOGOV. O servidor vai lá, marca, faz a alteração, o chefe homologa
E essas férias, elas vão automaticamente, na hora, para o CIAP. Mas eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, bora lá. Férias. Para o primeiro período aquisitivo, serão exigidos 12 meses de efetivo exercício. O que isso significa dizer? Aquele servidor que ingressou no IFAL, por exemplo, agora, 2 de agosto de 2023, ingressou hoje no IFAL, ele vai ter direito a férias a partir de agosto de 2024, quando passar 12 meses, ou seja, ele vai completar o primeiro período aquisitivo. Então, isso significa dizer na prática que um servidor que entra no ano, ele vai ter direito a primeiro gozo de férias no ano subsequente, no ano seguinte, né? E vai ser aquele ano de exercício. Então, o servidor que entrou em agosto, ele, a partir de agosto de 2024, ele vai poder usufruir daquele ano de exercício, 2024, e assim sucessivamente. Mas, por que a gente traz sempre essa informação, que pode parecer uma informação, mas isso aí todo mundo sabe. Porque o que gera dúvida? O servidor que entra em determinado mês, ele acha que só pode ficar tirando depois que completa mais um ano. Então, agosto de 2024, que eu vou poder tirar 2024, agosto de 2025, que eu vou poder tirar 2025, e não funciona dessa forma. Então, para o primeiro, são 12 meses de efetivo exercício. Para o segundo, seria o exercício de 2025, ele já pode tirar a partir de 1º de janeiro de 2025. Entendeu? Isso, e assim sucessivamente. Exercício 2023, a partir de 1º de janeiro de 2023, e assim por diante. Exatamente. Deixa eu te interromper aí, Cássio, só para Pode complementar a fala, por favor, que isso é uma dúvida e às vezes reflete na exoneração ou na aposentadoria do servidor. O que o sistema permite? Ele permite adiantar as férias, né, alguns meses, sem precisar completar mais um interstício, mas isso não gera um direito a essas férias. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo da Cássia, de um servidor que ele só completa interstício em agosto. Ele pode tirar férias a partir do segundo interstício antes de ter completado os 12 meses. Mas se ele pede exoneração ou se ele tem direito à aposentadoria e tirou essas férias, ele vai ter que pagar esse período de férias que ele gozou, mas que ele não tinha direito. Bem como se aconteceu o contrário, ele não gozou essas férias, né? Ele aí ele entrou em 2023, 2024 ele não tirou férias e ele pediu exoneração. A gente vai indenizar essas férias. Então, é muito importante a gente descolar essas informações do direito a gozar e o direito a receber, né? É isso aí. Obrigada, Márcia, pela colaboração aí, das informações. As férias, pessoal, elas podem ser divididas até 3 parcelas, tá? Tem muita gente também tem dúvida. Mas existe quantidade mínima de para cada parcela? Não, aqui no IFAL a gente não adota isso. A legislação, ela deixa à vontade em relação a isso. Tem alguns órgãos que fazem regulamentação interna e tal, e estipula, tem que ser no mínimo 5, no mínimo 10. Mas aqui no IFAL, pelo menos por enquanto, a gente não tem, tá? Não existe essa previsão de quantidade mínima para cada parcela. Tá? Agora, o que a gente sempre gosta de atentar é que as férias, elas são sempre no interesse, obviamente, do servidor, claro, né? Mas é sempre no interesse da administração, tá? É algo que sempre tem que estar acordado com a sua chefia imediata. A gente sempre sugere que o servidor, ele, antes dele cadastrar as férias dele, ele converse com sua chefia para ver o melhor momento de usufruir esse descanso, né? Porque é sempre no interesse da administração. Tá bom? Pode passar, Dalva, por favor. Aí a gente trouxe aí o quantitativo de férias para cada categoria, né? Os técnicos administrativos, eles possuem 30 dias de férias por exercício. Já os docentes são 45 dias por exercício.
Agora, os docentes, eles seguem o calendário acadêmico do campos de lotação deles, né? Então, aí tem gente que pergunta, já teve vários docentes, né? Inclusive vários coordenadores também, chefes de departamento, que entram em contato com a gente perguntando, mas é possível tirar fora, o servidor agendar férias, o docente agendar férias fora do calendário acadêmico? Que é possível, mas não é o que a gente costuma ver. Não existe vedação, pelo menos na Lei 8.112, na orientação normativa de férias, que vede a questão dos docentes usufruir férias fora do calendário acadêmico do campus, mas a gente deixa isso aí para o servidor, junto com a chefia imediata, junto com o chefe do departamento, decidir, né? Porque realmente teria que ser uma exceção e a gente não entra assim, né, nessas particularidades, né? Quem vai avaliar se aquele docente ele pode se ausentar fora daquele período comum a todos, digamos assim, aí realmente é a chefia, tá? Cássia, deixa eu aproveitar também e fazer um adendo, né? Como tu bem frisou, acho importante, as férias, elas têm que ser de acordo com a necessidade institucional, né? Também, e no interesse do servidor. Então, pensando numa atividade docente, a necessidade institucional é que as aulas aconteçam, né? Então, como é que a gente vai ausentar, né, um docente dentro do período que é um ano letivo, está dentro do calendário acadêmico, né? Então, dentro, não é explícito, porque, claro, a 112 não trata, né, da particularidade, né, de todas as carreiras, mas que tem essa questão que vale para todos da necessidade institucional. Como tu disse, né, seria uma excepcionalidade, alguma situação pontual que não dá, eu não consigo imaginar, mas seria muito excepcional, né, mas que a regra interna é justamente essa, né, porque a gente não teria como dar conta dessa questão das aulas, né, com a ausência de um docente. Isso. Obrigada, Adriana. Pode passar, Dalva, por favor. Pronto, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a interrupção de férias. A interrupção de férias dos servidores, ela está prevista na própria 8.112, né, no artigo 80 da 8.112, onde ele traz quais são as situações em que o servidor ele pode solicitar a interrupção de férias, né? Então, são 4 situações lá elencadas, que é por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou a 4ª, que seria a necessidade de serviço, que é o que 99,99% dos casos das solicitações são por conta desse motivo, né? Necessidade de serviço. Então, quando que ela é possível? Nessas situações, né, que eu mencionei agora, e sempre a partir do 2º dia da parcela. Tem muita solicitação que chega para a gente, o servidor querendo interromper, a chefia imediata solicitando a partir do 1º. Não pode, pessoal, tá? Tem que primeiro gozar pelo menos um dia, e essa interrupção, ela pode ser solicitada, ser requerida a partir do 2º dia, 2º, 3º, 4º, aí vai a critério da chefia, tá? E uma outra informação importante é em relação ao saldo restante. Quando o servidor solicita essa interrupção de férias, que antigamente, até antes de março, né, de 2023, ela era feita via memorando eletrônico, não está sendo mais feito dessa forma, né? Agora é via processo pelo CIPAC. Chefia imediata abre o processo e preenche o formuláriozinho. Nesse próprio formulário já tem que indicar qual é o dia que está querendo interromper, qual é a data que vai ser interrompida, a partir de que data, e o saldo restante que o servidor vai usufruir. Tem servidores que querem parcelar esse saldo restante. Não é possível. Tá? A orientação normativa, ela é bem clara em relação a isso. A orientação normativa número 2, de 2011, essa é uma orientação normativa que trata de férias dos servidores públicos federais. Então, ela é bem clara no sentido de que o restante do período interrompido ele tem que ser gozado, usufruído de uma só vez, tá? Não pode parcelar. E a gente sempre atenta para a questão do interesse da administração, tá bom? Passa aí, Dalva, por favor. As solicitações de interrupção de férias deverão ser realizadas até a data da interrupção,
de acordo com as orientações a seguir. Aí a gente trouxe um pouquinho desse fluxo novo. Ele foi alterado recentemente, né? Tem alguns meses. Então, como é que é feito hoje em dia? A chefia imediata ou a superior, né? Cadastra o processo eletrônico no CIPAC. O tipo de processo é interrupção de férias e anexo formulário de interrupção de férias. Vai ter lá todos os itens obrigatórios, nome do servidor, CIAP, a data do período de férias, né? Qual é a data que vai ser interrompida e o saldo restante. Tem que conter todas essas informações, são informações obrigatórias. Preenchendo o formulário, vai encaminhar para quem? Se for um servidor da reitoria, vai ser encaminhado para autorização do reitor. Manda lá para o gabinete da reitoria. O gabinete da reitoria vai autorizar e vai encaminhar para o cadastro, para a CCLP, para a CCLP efetivar a interrupção do servidor no sistema. E se for um servidor de campus, lotado em campus, vai encaminhar para o diretor-geral esse processo, o diretor-geral vai autorizar e vai encaminhar para a CGP do campus, para a CGP do campus efetivar a interrupção no sistema. Tá bom? Pode passar, Dalva, por favor. A interrupção de férias de diretor-geral, a gente sabe que tem alguns diretores gerais participando aqui da nossa formação, então a gente quis atentar para essa informação, que nesse caso de diretor-geral, esse processo deve ser encaminhado, como ele não vai poder autorizar a interrupção dele mesmo, esse processo vai ser encaminhado para o reitor vai autorizar, aí sim vai ser encaminhado para a CGP, tá bom? Para os ajustes. Pode passar, Dalva, por favor. Bom, e o que mudou? Lembra que eu falei lá no início, falando de férias, sobre a questão da migração das férias para o Solgov. Então, a gente fez uma ampla divulgação à época, tá? Lá em março, a gente mandou e-mail, a gente mandou mensagem via Solgov, a gente encaminhou memorando para todas as chefias, para todos os servidores. A gente ficou ali incansavelmente comunicando a todos dessa mudança de fluxo, porque a gente sabe que é uma mudança que impacta todos os servidores, né, ativos do IFAO. Então, assim, a gente quis realmente dar ampla publicidade para que todo mundo não corresse o risco de dizer, eu não estava sabendo que tinha tido essa mudança. Então, assim, a gente usou de todas as ferramentas possíveis à época. E a gente, inclusive, também fez, né, foi tema do DGP Mais Perto de Você, a gente fez, enfim, eu espero que todos estejam, né, cientes dessa questão da migração das férias para o Solgov. Então, assim, o Solgov, ele é um aplicativo, ele é muito simples de se mexer, pelo menos assim eu vejo, né? Ele é a gente disponibilizou no site do IFAO uma página somente sobre férias. Então, lá a gente fala um pouquinho das particularidades, das informações gerais, enfim, coloca várias informações sobre férias e passa também para vocês os links disponíveis, onde tem os tutoriais, tem todas as telas bem mastigadinhas, bem passo a passo, bem desenhado mesmo, para que não reste nenhuma dúvida de como está sendo feito agora no Solgov. Então, lá tem informações de como você cadastra suas férias, de como você altera suas férias no Solgov e também de como o coordenador vai homologar essas férias do servidor, tá? A gente trouxe aí a parte de programação. Então, quando você entra no aplicativo, existe na parte dos autoatendimentos, existe a partezinha que se chama férias, onde o servidor vai clicar nesse linkzinho de férias, vai fazer a sua marcação e, como a gente está aqui com uma formação voltada para os líderes, aí eu vou me ater mais essa parte dos líderes. Percebam que essa imagenzinha que tem aí do celular, no canto superior direito, existe um bonequinho onde tem aí em laranjinho o nome líder. Então, assim, todos os ocupantes de cargo de chefia, eles têm que possuir, tem que aparecer para vocês aí, pessoal, esse bonequinho aí. A gente recebeu essa semana na CCLP uma CGP, que eu não vou me lembrar qual foi,
onde ele questionou o coordenador da CGP que um determinado coordenador lá dele não estava conseguindo, não aparecia para ele esse bonequinho de líder. Então, alguma coisa tinha aí, a gente teve que desvendar esse mistério, abrir o acionamento junto lá ao SERPRO, Brasília, para poder descobrir, mas assim, tem que aparecer. Se por acaso não aparecer para vocês, entre em contato com a CCLP, entre em contato com a CGP, quem for de campus, para a gente poder solucionar essa inconsistência, porque é com esse perfil de líder que vocês vão conseguir fazer o acompanhamento dos afastamentos da equipe de vocês e poder também homologar as férias dos servidores da equipe, tá? Então, pode passar, acho que eu já falei um pouquinho nessa parte. Pronto. Em relação ao prazo. O prazo que a gente pede, né, o prazo que é dado e que nos foi orientado passar para vocês, é esse prazo aí de 45 dias de antecedência do período que está previsto para usufruto das férias. Então, 45 dias antes, o servidor vai lá no SouGov, faz a programação, o chefe tem que homologar, lembrando que esses 45 dias é tanto serve para as duas coisas, tá? Para marcação e para homologação. Marca, homologa, que é o prazo para poder... É um prazo um pouco grande, né? Mas é justamente para não correr o risco de não sincronizar para o sistema. É um prazo razoável para que, se por acaso o servidor perceba que essas férias não estão aparecendo lá no SouGov como homologadas, ou o chefe ainda não homologou, que dá tempo de reverter. Porque muito em cima, infelizmente, a gente não consegue fazer mais manual. Não existe mais aquela prática de enviar memorando eletrônico, né, para a gente, que a gente conseguia fazer muitas das vezes um pouco mais em cima da hora. Então, realmente tem que ser com esse prazo de 45 dias. Então, a gente, lá na DGP, a gente está divulgando mensalmente o calendário do CIAP, tá? É um cronogramazinho que a gente tem do CIAP, onde lá está informando qual é o período que a folha está aberta, e é justamente nesse período que o servidor consegue, geralmente são 3 semanas que a folha fica aberta. Então, justamente nessas 3 semanas que o servidor ele consegue marcar ou alterar, né, as férias dele, o chefe consegue homologar, tá? Então, assim, quando o servidor ele marca as férias no SouGov, ou quando ele faz uma alteração, o chefe dele, na mesma hora, quando ele clica lá, o chefe dele recebe um e-mail informando que aquele servidor marcou férias ou alterou férias, tá? É o e-mail automático do sistema. Então, a gente sempre orienta que as chefias tenham um hábito, eu acredito que aqui todo mundo já tenha, né? Que é uma coisa bem comum, né? O hábito de acessar o e-mail institucional. Porque é através dele que você recebe a notificação que o servidor agendou. Consegue saber também, obviamente, se abrir o aplicativo, for lá naquele bonequinho que eu mostrei lá do canto superior direito, onde tem líder, lá ele também vai dizer que tem umas férias pendentes de homologação. Então, por ali ele consegue. Mas eu entendo que é muito mais fácil, né, por e-mail, porque é algo que a gente geralmente acessa todos os dias, o e-mail institucional, e do que ficar abrindo todo dia o aplicativo para ver se tem gente que solicitou férias ou não. Ou o próprio servidor, obviamente, ele pode dizer, coordenador, chefe, marquei, dá uma olhadinha e tal. Mas o ideal é que todos façam o acompanhamento através de um e-mail institucional, tá? Passa aí, Dalva, por favor. Sim, uma coisa importante. O SouGov, ele não disponibiliza para a gente aqui, para a área de gestão de pessoas, ele não disponibiliza um relatório onde a gente fica sabendo quem foram os servidores que agendaram férias naquele mês, quem foram os servidores que alteraram férias naquele mês. Então, assim, é de inteira responsabilidade do próprio servidor, obviamente, e da chefia imediata fazer esse acompanhamento. Aí, por que a gente reforça isso daí? Por quê? Quando tinha o memorando eletrônico, era algo mais fácil de se reverter. Eita, não marquei. E agora? Tô com uma viagem marcada para daqui a 15 dias, esqueci de marcar.
Ou marquei, meu chefe não homologou. E antigamente a gente conseguia, se fosse possível, obviamente, dentro do sistema, fazer isso, a gente fazia manual. Com o CIAP, a gente não, com o Férias no Sogov, a gente não consegue fazer essas marcações manuais. Então, a gente frisa que é de ter a responsabilidade do servidor, que vocês fiquem realmente atentos. A chefia olhe com frequência o e-mail institucional e faça o acompanhamento das férias da sua equipe para não ter nenhum prejuízo lá na frente, tá? E uma outra novidade, né, uma consequência dessas férias de Sogov foi a questão da necessidade do registro, do cadastro da ocorrência no PGD, para aqueles servidores, né, que participam do programa de gestão, e para aqueles servidores que ainda batem ponto, que são flexibilizados, que batem ponto, eles têm que também cadastrar essa ocorrência lá no SIG-RH, tá? Então, servidor marcou férias, servidor alterou férias, como a gente não tem relatório, a gente não consegue fazer esse acompanhamento, e a gente bloqueou, a gente não utiliza mais o SIG-RH para as férias, né? O módulo de férias ele está desativado. O que a gente faz? O que o servidor tem que fazer? Servidor que bate ponto eletrônico ainda, tem esse registro de frequência eletrônica, ele tem que ir no SIG-RH e cadastrar a ocorrência de férias dentro do SIG-RH. E o servidor que está inscrito, está participando, está lá, inscrito no PGD, ele tem que cadastrar essa ocorrência no PGD, colocar lá o períodozinho, e nas duas situações, tanto no SIG-RH quanto no PGD, a chefia tem que homologar, tá? Essa ocorrência. Pode seguir, Dalva. Pronto, em relação a férias é isso. Eu trouxe, assim, os pontos mais, que a gente entendeu que fossem mais relevantes, são os pontos que surgem mais dúvida. Se vocês tiverem dúvidas aí, eu sei que férias são situações bem pessoais e pontuais, né? Se vocês preferirem, porque caso a caso, muitas das dúvidas de férias a gente tira consultando o sistema, né? Porque a gente vai, analisa, vê qual é a situação, cada situação é a situação. Vocês podem encaminhar e-mail para a gente, tá? Ou então procurar a CGP do campus, né? Quem estiver lotado no campus, mas a gente está aberto aí para tirar as dúvidas de vocês. E falar um pouquinho sobre a licença paternidade, que ainda é com a gente lá no cadastro. É um requerimento que o servidor ele pode abrir via CIPAC, mas já está disponível também via Solgov. Então, a gente já, muito em breve, a gente vai retirar esse tipo de processo do CIPAC, vai só aceitar somente, né, via Solgov, como foi falado ontem por alguma das meninas. A gente está fazendo a atualização do guia de procedimentos, né? E isso daí é uma funcionalidade que já existe lá no Solgov. O servidor ele vai solicita, né? E a gente analisa o requerimento. Mas o que a gente trouxe de licença paternidade para vocês? Que é uma licença, né? 5 dias consecutivos ao servidor por nascimento ou adoção de filho. E são 15 dias de prorrogação, desde que o servidor ele requeira essa prorrogação, esse benefício, até 2 dias úteis após o nascimento. Então, o que acontece? Às vezes o servidor dá entrada na licença paternidade e não abre e não solicita a prorrogação. Aí, infelizmente, a gente só vai conceder os 5 dias previstos em lei. Então, o servidor tem que solicitar os 2, tá? Hoje em dia já é. Isso acontecia mais, esse tipo de situação, mas hoje em dia a gente já deixou meio que o combo, digamos assim. O formulário ele já tem lá para você marcar as 2 opções. Então, você requer justamente para o servidor não se esquecer que tem que marcar os 2, para não ficar um processo solicitando a licença e abrir outro processo solicitando a prorrogação. No mesmo processo, ele já pede as 2 coisas. Tá bom? Então, são 20 dias hoje, 5 mais 15, e a prorrogação é até 2 dias após. É isso, pessoal. Mas na frente eu vou passar a bola aí para a Márcia, para ela falar um pouquinho sobre pagamento. E mais na frente eu vou ter uma outra participaçãozinha para falar sobre substituição, mas isso é uma coisa rápida, viu? E se vocês tiverem alguma dúvida aí, eu não acompanhei o... Cássio, Vanderla colocou, é bom lembrar que é possível pedir
com declaração de nascido vivo. Pois vou comentar. Vanderlan, mas a legislação, ela não aceita essa declaração. A gente precisa da certidão de nascimento mesmo, ou da certidão de adoção. A gente não, inclusive, vai ter que ter. Aí é onde. Esse é o ponto, é o pulo do gato. Porque o pai, o servidor, vai ter que dar uma corridinha no cartório e vai ter que conseguir essa certidão de nascimento. A gente só consegue efetivar com a certidão de nascimento, tá? Somente a declaração não é possível, tá bom? Pronto, então, Dalva, pode passar. Vamos começar a falar aí sobre auxílio transporte. Então, o auxílio transporte. Aqui a gente vai falar dos critérios gerais. Messias já colocou aqui misericórdia. O auxílio transporte, ele é realmente um tema que ele é um pouco complexo. Ele é um pagamento que ele acontece antes, é um assunto super tranquilo, como está dizendo a Adriana, né? É um pagamento que ele é um pagamento adiantado, então o servidor recebe, assim como auxílio alimentação, né? Um mês antes da utilização, e ele é cobrado somente ajustado somente no mês posterior à utilização. Então, o valor que eu ganho em julho é para utilização em agosto e o acerto é feito em setembro. E além disso, tem outras nuances que eu vou explicar aqui durante a apresentação, então por isso que é um tema chatinho, complexo, mas não, assim, a legislação, ela ampara muito bem todas as decisões que têm que ser tomadas, então, apesar de às vezes ser um tema um pouco difícil, ele é um tema que ele é bem, que a legislação deixa tudo bem claro. Então, vou falar aí das principais dúvidas sobre o auxílio transporte. Vou tratar aqui, de maneira geral, do auxílio transporte administrativo, né? A gente tem aí, aqui no âmbito do IFAL, como de muitos outros órgãos, a questão do auxílio transporte judicial bem forte, mas eu vou falar dos critérios comuns, mas que se aplicam a todos os tipos de auxílio transporte. Quanto à concessão, a concessão administrativa hoje ela é feita através do SOLGOV, bem como qualquer alteração ou a solicitação de exclusão, né? Então, totalmente pelo SOLGOV, embora os ajustes eles ainda sejam feitos de forma manual pelo DAPP ou pelas CGPs, no caso de servidores de camp, para dar o início ao recebimento, ele é tudo já automático pelo SOLGOV. Bom, o pagamento ele é devido apenas dos dias em que houver o efetivo deslocamento. Então, a gente sempre vai pagar conforme a quantidade de dias que foi informada no requerimento. Entretanto, esse valor vai ser sempre ajustado de acordo com o efetivo deslocamento que a gente vai verificar através dos registros devidamente homologados pela chefia imediata, né, até o 5º dia posterior ao mês de uso do auxílio transporte, ou no SIG-RH, ou no sistema do Programa de Gestão e Desempenho. Pode passar, por favor, Dalva. Quanto ao valor do auxílio transporte, então, como é que é feita essa apuração, né? Ele é apurado através da diferença entre o valor das despesas que o servidor tem e 6% do vencimento básico proporcional a 22 dias, né? Então, o servidor ele tem um gasto X, a participação dele é 6% do vencimento básico dele dividido por 30 e multiplicado por 22. Dessa diferença é o valor que a gente deve pagar. Então, os descontos eles devem ser realizados pela CGP para os servidores do camp ou pelo DAPP para os servidores da reitoria e do campus Benedito Bentes nos dias em que não houver
deslocamento verificado nos registros de frequência ou nos relatórios de dias presenciais no programa de gestão e desempenho. Pode passar, por favor. E aí, uma questão aí que a gente tem também bastante pontuada, né, é que é nossa responsabilidade como gestores de recursos humanos, de gestão de pessoas, a verificação da escolha da modalidade mais econômica para a administração pública. Além disso, da verificação da modalidade mais econômica, a gente tem que ver aquelas que são permitidas, né? Então, o auxílio transporte, ele é devido para a utilização de transporte coletivo e tem algumas exceções onde pode ser utilizado o transporte seletivo também. Mas tem vedações de pagamento, por exemplo, o transporte individual, né, que, assim, estou citando os casos que normalmente aparecem, né? Às vezes aparece a utilização de mototáxi, a utilização de uma van que não seja regulamentada. A gente não pode fazer esse tipo de pagamento. Então tem que ser observado pela CGP ou pelo DAPP, além do transporte mais econômico, aquele que é possível de fazer o pagamento, tá? E às vezes a gente recebe questionamentos do tipo, certo, mas da minha residência para o trabalho, eu não tenho como fazer todo o percurso somente com o transporte seletivo ou o transporte coletivo. Infelizmente, a regulamentação ela é bem clara nesse sentido, a gente não tem como pagar qualquer meio de transporte que não seja o que está dentro da regulamentação, e como eu falei, né, essa regulamentação ela é sempre bem clara. Então, claro que a gente está sempre à disposição para tirar as dúvidas, mostrar a legislação, mas já é bom aqui esclarecer que é sempre dentro do que a lei permite que a gente pode pagar. Pode passar. E aí, uma informação importante, né, de que a autoridade que tiver ciência de que o servidor apresentou informação falsa, ela tem o dever de apurar de imediato, por meio de processo administrativo disciplinar, a responsabilidade, com vista à aplicação de penalidade administrativa e reposição ao erário dos valores que foram percebidos indevidamente, sem o prejuízo das sanções penais cabíveis, né? Pode passar. Então, esses são os pontos principais quanto ao pagamento de auxílio transporte, os ajustes, e aí a gente vem falar aí de um outro quesito que ele é importante também até no pagamento desses próprios do auxílio transporte, bem como de outras vantagens, mas que também, além disso, né, ele é um item bem importante, que é a frequência do servidor. E a gente tem muita dúvida, né, assim, a gente recebe muita dúvida em relação às competências de cada área referente ao tema frequência. Então, aqui nessa apresentação, tentei esclarecer, conforme as portarias que estão vigentes no IFAO e a legislação, a quem cabe cada ponto da verificação da frequência dos servidores. Então, primeiramente, né, cabe à chefia imediata fiscalizar a correta utilização da frequência, fazer cumprir as regras e garantir a veracidade das informações prestadas no registro. Então, o registro de frequência ele é realizado pelo servidor, mas ele é homologado pela chefia, independente do tipo de registro que seja o registro no programa de gestão, seja o registro no SIG, o próprio registro em folha. As informações elas são prestadas pelo servidor, mas elas só têm a validade a partir do momento da homologação da chefia. Então, a chefia é tão responsável quanto o servidor pelas informações constantes na frequência, né? São dispensados do controle eletrônico da frequência os servidores participantes do programa de gestão. E aí saiu sexta-feira, né, a nova instrução normativa que regulamenta
o programa de gestão, e ela deixou bem clara essa questão, que era uma questão que estava assim, em aberto e discutida, e sendo feita de forma diferente em diversos órgãos e entidades, né, que é a questão da necessidade de registro de frequência nos dias de atividade presencial, e que a gente sempre discutiu aqui muito no âmbito da gestão, né, de que não faz sentido se cobrar 2 registros diferentes de frequência, né. Quando a gente está no programa de gestão, a nossa frequência, a nosso trabalho, ele é medido pela nossa produtividade, pelas nossas entregas. E quando a gente não está, a gente é vinculado a um registro de frequência por ponto eletrônico, a gente fica ali vinculado à carga horária que a gente cumpriu e não as atividades que a gente realizou. Então, é difícil ter 2 medidas, né, para um mesmo servidor. E essa IN, ela deixou claro, né, que realmente quem está no programa de gestão, independente da modalidade, independente de estar comparecendo presencialmente, não precisa fazer o registro de frequência. E aí também é dispensado o registro de frequência para os ocupantes de CD 3 ou superior. Pode passar, Dalva, por favor. Bom, o registro de frequência, ponto eletrônico, né, o horário de trabalho dos servidores deverão ser condizentes com os do ambiente de trabalho. E esses deverão obedecer o que é disposto na portaria 168, de 31 de janeiro de 2017, do IFAL, que diz que o horário de funcionamento da reitoria é de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e aí é bom frisar que, como eu disse, né, a gente está falando do senso comum, existem os casos especiais, né, vamos dizer, o caso dos vigilantes, que tem horário por escala, o servidor estudante, que pode ter uma diferenciação no horário de trabalho, né, de acordo com o acordado com a chefia, mas eu estou falando dos casos comuns. Nos casos comuns, o horário de trabalho ele tem que ser esse estabelecido na portaria 168. No camp, de segunda a sexta-feira, das 7 às 22h40, e ao sábado, dos 7 às 19. Pode passar. E aí cabe à direção-geral, né, nos campos, definir em portaria própria o horário de funcionamento do campus, de acordo com aquilo que é disposto, ou seja, dentro dos limites que são dispostos na portaria 168 do IFAL. Cabe também às pró-reitorias e às diretorias, os diretores e diretores do âmbito da reitoria definir o horário dos servidores lotados em suas unidades. E aí, quando que o registro de frequência ele é necessário? No início e no final da jornada, bem como em qualquer entrada e saída que se façam necessárias. Então, servidor chegou no seu horário às 8 horas, mas às 10 horas ele precisou fazer um serviço externo. Ele precisa registrar essa saída, vai registrar a ocorrência de serviço externo e depois registrar o retorno. Então, qualquer momento que ele não esteja no ambiente de trabalho, ele tem que registrar essa saída e a nova entrada. Também nos intervalos de refeição e descanso, que são obrigatórios para os servidores que têm a carga horária de 8 horas diária. E esse intervalo de refeição e descanso ele tem que ser de no mínimo 1 hora e no máximo 3 horas. Pode passar. A homologação da frequência, bem como das ocorrências no sistema de programa de gestão e desempenho, elas devem ser homologadas, né, pela chefia imediata até o 5º dia útil do mês subsequente, sob pena de responsabilidade sob responsabilidade da chefia imediata. Então, a chefia tem que fazer essa homologação até o 5º dia útil. Isso é muito importante para que a gente possa
fazer todos os acertos necessários, né? Os descontos de faltas e atrasos, de os ajustes de auxílio transporte, de outros adicionais. Então, esse prazo, ele é o prazo máximo, né? Que já é um prazo que fica bem, assim, é um prazo pequeno, né? Tendo em vista que a folha normalmente fez até o dia 15, então, além de ser um prazo legal, também tem todas essas questões operacionais que elas ficam bem fragilizadas quando não é respeitado pela chefia imediata esse prazo. Bom, quanto às faltas, né? As faltas injustificadas, elas não podem ser compensadas, então implica a perda da remuneração daquele dia. A ausência de registro da frequência por mais de 30 dias consecutivos ou 60 intercalados no período de 1 ano ensejará a apuração via processo administrativo da possível configuração de abandono de cargo. E aí agora a gente vai direto para as competências, né? O que compete à chefia imediata? A orientação dos servidores para o fiel cumprimento das suas obrigações, o cadastro ou alteração dos horários de trabalho, a homologação ou a correção das ocorrências cadastradas pelo servidor, ou seja, aquelas ocorrências que são cadastradas pelo servidor, elas não obrigatoriamente precisam ser homologadas, né? Como eu falei lá no começo da apresentação, a veracidade das informações ela é de responsabilidade das chefias, então tem que ser feita a análise se realmente é condizente aquela ocorrência cadastrada, né? Por vezes a gente vê, por exemplo, ocorrências que são utilizadas às vezes de uma forma talvez não acertada ou que tivesse que ter um olhar da chefia. Um servidor coloca aí ocorrência de esquecimento em 3, 4 registros, então ele só lembrou de registrar a entrada, não lembrou de registrar quando saiu para o almoço, nem quando retornou, nem quando foi embora, né, quando encerrou o expediente. Isso em vários dias. Então, cabe à chefia verificar, né, se tá ok, ou o serviço externo por vários dias, sem uma justificativa, sem um documento que comprove qual é esse tipo de serviço, e várias outras ocorrências, né, que são utilizadas, cabe à chefia verificar e se caso não concorde, alterar essas ocorrências, né. E aí, a gente frisa mais uma vez a questão da homologação até o 5º dia útil. Além disso, cabe à chefia acompanhar até o mês subsequente a compensação dos atrasos, faltas justificadas e saídas antecipadas, não sendo cabível o abono, exceto quando forem eventualmente decorrentes de interesse do serviço. Pronto, pode passar. E aí, o que compete às CGPs? Compete à CGP cadastrar ou alterar a flexibilização de carga horária dos servidores que possuem jornada de 30 horas semanais, cadastrar e alterar os feriados municipais relativos à localidade do campus. Então, os feriados federais, quem cadastra somos nós do DAPP, e aí não precisa nenhum ajuste, né? Todos os feriados que são no âmbito de todos os campi, quem cadastra somos nós. O único feriado que é necessário que seja cadastrado pela CGP é o feriado municipal, em conformidade com a Lei 9.093, que é a lei que trata dos feriados que a gente vai falar ao longo dessa apresentação. E também cabe à CGP, só volta, por favor, verificar, né, mensalmente a ocorrência de faltas e atrasos e realizar os descontos. Nem precisa voltar, Dalva, pode deixar aí, que era só esse último ponto que faltava. E aí a competência da DAPP, além das atividades da CGP, é cadastrar e alterar no sistema anualmente os feriados e pontos facultativos que são estabelecidos em portaria do governo federal.
e compete à DGP fazer a supervisão, né, de todo esse processo de registro de frequência e prestar as informações relacionadas à frequência ao reitor e aos órgãos de controle também. Pronto, agora voltamos com a Cássia aí para falar sobre substituição de diretor-geral, diretor ou diretora. Então, pessoal, voltando aqui, antes da gente ir para essa particularidade de diretor-geral, a gente sabe que tem outros, né? Outros chefes de departamento participando da formação, outros coordenadores. Então, gostaria de passar algumas informações gerais sobre substituição de chefia. Vou até colocar aqui no chat, a gente tem uma paginazinha lá na DGP. Eita, chega, meu Deus, peraí, saiu. A gente tem uma paginazinha no site do IFAO, da DGP, onde a gente traz algumas perguntas e respostas, perguntas frequentes. E a gente elaborou um material bem bacana sobre substituição de chefia. Então, lá tem um material bem completo, onde a gente coloquei no chat, onde a gente traz informações sobre substituição de chefia, sobre fluxo, como é que é feito o processo, quem que pode substituir quem, como é que quais são as vedações, quais são as permissões, enfim. Qual é o prazo de antecedência? Vou tentar resumir um pouco, né? Até para não me prolongar muito. E trazer essa parte de substituição de substituto de diretor-geral, que é o que causa muita dúvida. O que acontece? O processo de substituição de chefia, a gente solicita que ele seja aberto com prazo de 5 dias de antecedência. Para dar tempo da gente fazer a análise, a gente verificar o período da substituição, se está ok, se o chefe realmente está usufruindo férias aquele período que ele está indicando, se o substituto ele também realmente não está afastado, porque às vezes acontece, chega um processo, uma solicitação, e quando a gente vai verificar, aquela pessoa que o chefe indicou para substituir, ele vai estar afastado naquele período também, férias, às vezes choque, então a gente tem que responder o processo, informar, para que eles possam fazer os ajustes, adequar ou ele indicar outra pessoa. Acontece também do servidor, do chefe solicitar uma portaria de substituto permanente, de substituto eventual, né, por aquele momento, e indicou A, mas ele já possui um substituto permanente que não é A, que é B, então não pode. É um caso que não pode. Então, o servidor, a gente vai comunicar esse servidor, esse chefe, esse coordenador, essa chefia, que ele já possui um substituto permanente, que caso ele queira indicar um terceiro, ele precisa dispensar aquele substituto permanente para indicar aquela terceira pessoa. Então, assim, são várias situações que a gente não pode, a gente pede, né, esse prazo de 5 dias para que a gente possa analisar com tranquilidade a solicitação. Porque sempre chega. Esse material a gente já divulgou, acho que o ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. E vira e mexe, minha gente, chega processo que a substituição está começando naquele dia. E, infelizmente, a gente não tem uma equipe assim que fique só, não tem um servidor da equipe que fique só ali responsável por emitir portaria. Todos fazem, todos vão trabalhando ao mesmo tempo, com todos os assuntos. Então, a gente vai trabalhando com os processos por ordem de chegada, por ordem cronológica. Então, é complicado para a gente se vocês não observarem esse prazo de 5 dias. E aproveito para frisar que o que pode acontecer? A solicitação chega naquele dia, a gente vai emitir, ou vai emitir no dia seguinte. A gente não consegue emitir com data retroativa. Então, aquele substituto, ele vai se prejudicar até a própria coordenação, né? Porque vai ficar sem alguém para responder. Entendeu? Se essa portaria foi emitida somente 2 dias depois, ou se chegar 2 dias depois essa solicitação, a gente não consegue fazer com data retroativa. Exceto nos casos do chefe estar afastado por motivo de saúde. É o único caso que a gente consegue, sim, emitir com data retroativa, até porque a gente depende da perícia do CIAS, a gente depende que essa licença médica ela esteja inserida no sistema para que a gente possa providenciar a emissão da portaria. Mas
Tirando esse caso, os outros casos a gente não consegue fazer com data retroativa, tá? Então, observem aí, atentem para esse prazo de solicitação, 5 dias úteis. E qual é o fluxo? Abrir processo. Lembra daquele processozinho lá atrás que eu falei de designação de função, que vocês iriam abrir o processo de solicitação de emissão de portaria? O processo é o mesmo, o tipo de processo é o mesmo. Solicitação de emissão de portaria. Quando vocês forem escolher o tipo de portaria, aí vocês vão lá escolher o requerimento de acordo com o tipo de portaria exigir que vocês querem, que nesse caso seria de substituição. No CIPAC hoje existem 2 tipos, o de substituição eventual, tá? E de substituto permanente. O permanente é aqueles casos em que a chefia indica o servidor X para substituí-lo em todos os afastamentos e impedimentos legais dele. Então, vai ser emitida uma portaria para aquele servidor, fulaninho de tal, onde qualquer afastamento do chefe, ele automaticamente vai responder. E o eventual, não. Ele pode se afastar hoje para férias, estou indicando A. Daqui a 2 meses vou me afastar para uma licença capacitação, agora eu quero que fique B. E assim vai rolando o rodízio. Mas tem chefes que preferem ficar logo com o permanente, e aí é um outro tipo de portaria, tá? Substituto permanente de CD é um tipo de portaria que vai para o DOU, tá? A gente encaminha para o Diário Oficial da União. Então, assim, tirando essas pinceladas bem gerais, assim, falei bem rapidamente, mas o material é bem mais robusto, né, falando sobre esse assunto. A gente nem trouxe a questão do pagamento de substituição, eu não sei se Márcia, de repente, na sequência, pode falar um pouquinho, mas a gente quer realmente trazer só as dúvidas maiores, né, os mais importantes. E uma dúvida que acontece muito é quem pode ser o substituto de diretor geral. Então, a gente trouxe aqui as condições, os requisitos exigidos para que o servidor possa substituir um diretor geral. Tá aí, ó. Mínimo de 5 anos de efetivo exercício no cargo técnico ou docente em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes situações. A situação 1. Preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de reitor do Instituto Federal. Passa aí, Dalva, por favor. 2. Possuir um mínimo de 2 anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição. E o 3. Ter concluído com aproveitamento curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão em instituições de administração pública. São esses 3 requisitos que têm que ser observados. E, às vezes, chegam algumas dúvidas por e-mail, algumas CGPs questionam, a gente já recebeu também questionamento do próprio diretor, querendo saber quem é que pode substituí-lo. Então, tá aí esse material, que também tá lá nesse linkzinho. A gente coloca outras situações, quem que pode substituir reitor, quem que pode substituir pró-reitor. Então, tá lá também, destrinchadozinho nesse linkzinho dos perguntas frequentes que eu coloquei aí no chat para vocês. E é isso, viu? Vou passar de novo a bola para a Márcia. Obrigada mais uma vez, Cássia. Quanto ao processo, né, de pagamento de substituição de chefia que tu mencionou, realmente, para que seja feito o pagamento, né, não basta ter sido feita a substituição, né, não basta ter a portaria, é necessário abrir um processo próprio para o pagamento dessa substituição. O processo tem que constar a portaria de substituição e também a comprovação da frequência ou da realização das atividades no período em que houve essa substituição. Esse processo ele é encaminhado ou para as CGPs ou para o DAPP, e aí ele vai passar pela análise e pagamento. É um processo que normalmente tem uma tramitação bem rápida, um processo né, relativamente simples, mas para que haja o pagamento dessa substituição, né, só realmente ficar atento que é necessário abrir esse processo.
E é um serviço que também, acho que, assim, a tendência é que todos os nossos serviços, né, eles migrem para o SolGov, o que é ótimo, né, porque facilita aí muitos fluxos e acho que é complicado, assim, a gente trabalhar com vários sistemas e várias possibilidades de atendimento, mas o governo tem se empenhado bastante, né, em colocar os serviços todos para uma única plataforma, que é a plataforma do SolGov. A gente sabe que todo o início da utilização de um novo sistema, ele traz algumas dúvidas, algumas questões, algumas necessidades de ajuste. A gente tem visto isso, né, com todos os serviços que têm sido passados pelo SolGov, mas passado o período de adaptação, assim, acho que tem sido muito bom, né? A gente tem visto que a utilização do SolGov tem trazido realmente mais transparência, mais agilidade, facilidade no fluxo dos processos. Então, acho que logo aí vamos estar utilizando também a substituição pelo SolGov apenas. Bom, eu vou tratar agora um pouquinho rapidamente sobre o pagamento de exercícios anteriores, né, que é outra questão que traz muitas dúvidas e angústias dos servidores. Ele é regulamentado, então, pela portaria conjunta da CEGEP-SOFD número 2 de 2012. E qual é o conceito de exercícios anteriores, né? São vantagens pecuniárias não pagas no exercício de competência, ou seja, não pagas no ano de competência. Existe a exceção para o pagamento em janeiro de algumas parcelas referentes a dezembro, mas, via de regra, senso comum, qualquer vantagem pecuniária que não seja paga, então, no ano de competência, ela tem que ser paga como exercícios anteriores, certo? Esses pagamentos de exercícios anteriores, eles têm um limite para pagamento na mesma folha da autorização, que é o limite, se eu não me engano, desde 2013, que ele passou de R$2.000 para... Desculpa, gente, meu telefone aqui toca. De R$2.000 para R$5.000, então esse é o limite por objeto e beneficiário. E o pagamento dos demais processos, ele fica condicionado a critérios a serem definidos. Esse é o texto da portaria conjunta, tá? Critérios a serem definidos em portaria expedida pelo CEGEP-MP, observada a disponibilidade orçamentária. Como a gente vê comumente aí nas nossas leis, e leis em sentido comum, né? Normalmente elas trazem aí para uma nova lei as condicionantes, e essa condicionante ela nunca saiu efetivamente, né? Então, até hoje a gente não tem claro quais os critérios para pagamento, mas por conhecimento, né, de como ocorre, como são feitos esses pagamentos via de regra, tá? Eles obedecem mais ou menos a mesma lógica dos pagamentos dos lotes de imposto de renda. Então, primeiro são pagos os valores devidos às pessoas idosas ou com doença especificada em lei. Passado quitados esses valores, aí começam a ser pagos os demais processos em ordem cronológica, né, de que eles estão sendo autorizados dentro do SIAP. Muitas vezes os servidores nos perguntam, né, porque há quanto tempo esse pagamento para ser pago esse valor? E aí a gente tem alguma experiência, né, do tempo que a gente esteve na gestão, e o que a gente viu. Normalmente esses processos, quando são pagos, eles são pagos no final do ano, mas não existe uma lógica de que todo ano vai haver o pagamento e nem de que sempre vai ser no final do ano, tá? Já existiu períodos que ficou aí 2, 3 anos sem pagamento. Ultimamente, nos últimos anos, tem feito pagamentos anuais. No ano de 2023, excepcionalmente, houve um pagamento de um montante bem grande desses exercícios anteriores em fevereiro,
certo? Mas a gente não, como não ficou ainda estabelecido esses critérios, o que a gente fala é o que a gente observa do dia a dia, mas não que a gente saiba quando que vai ser pago esses valores superiores a R$ 5.000. Pode passar, por favor, Dalva. Bom, e aí uma questão importante é que caso o interessado queira, ele pode renunciar à parcela que superar R$ 5.000 para que o pagamento seja feito na mesma folha, né? E para isso ele precisa fazer assinar um termo de renúncia dos valores de exercícios anteriores. E aí esse termo de renúncia ele é juntado no processo no CIPAC. Pode passar. Bom, agora vamos ao outro tema polêmico, os feriados e os pontos facultativos, né? Então, quais são os feriados e os pontos facultativos que a gente pode seguir? E aí, eu sempre, quando explico esse ponto, me perguntam, né, mas desde quando é isso? E aí eu sempre trago que é uma lei de 1995. Aí, essa lei aqui, a Lei 9.093. Então, quais são os feriados que a gente pode seguir? Os declarados em lei federal, ou seja, vou frisar ali, não botei no negrito, mas sintam como se tivesse, declarados em lei federal, a data magna do estado fixada em lei estadual. Infelizmente, Alagoas não tem uma data magna fixada em uma lei estadual, e os dias de início e término do centenário de fundação do município, fixado em lei municipal, e além disso, os que eu disse que a CGPs podem colocar lá na frequência, né, que são feriados religiosos, dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a 4, neste incluída Sexta-feira da Paixão. Então, são esses os critérios aí das leis dos feriados. Pode passar, por favor. E aí, para 2023, são esses os feriados, né? Já foi divulgado lá no começo do ano a portaria normativa que diz quais são os feriados no âmbito do IFAL, né? Que são os feriados de maneira geral. Então, acho que eu não preciso citar cada um deles, até para não ultrapassar muito o nosso tempo. E nossos feriados, se eu não me engano, esse dia 27 cai num sábado, esse que temos em agosto, mas pode passar, Dalva. Aí, os dias de guarda dos credos e religiões não relacionados na portaria poderão ser compensados, desde que previamente autorizados pelo reitor. E aí os demais campos também deverão estabelecer no seu calendário de feriados, que não se confunde com o calendário acadêmico, observada a legislação, os feriados, né, dos campos. Então, além de ter essa portaria da reitoria, os demais campi deverão fazer as suas portarias, contendo aí os feriados municipais, e a gente sempre frisa que o calendário dos feriados, ele não se confunde com o calendário acadêmico, porque o calendário acadêmico leva realmente em conta outras questões, por exemplo, os feriados estaduais e feriados municipais, onde não vai ter transporte para os alunos e outras questões, né? São feriados realmente do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista nosso, como servidor, eles não podem ser utilizados. Márcia, perfeito, isso já foi muito esclarecedora, mas só para te interromper, assim, que como essa uma questão que sempre é trazida pelos campi, né, em função dessa questão do transporte, né, dos estudantes, quando é um feriado no município, a gente compreende, né, a dificuldade totalmente, mas a gente não tem nenhum respaldo legal, né, para justificar isso
para exercício de atividade do servidor. Né? Então, por isso que é importante fazer esse descolamento, por mais que a gente saiba do impacto disso, do calendário acadêmico para o calendário civil e o regramento dessa portaria. Tá? E outra questão também, que às vezes eu digo que eu recebo muito, né, eu e a Márcia, nesses questionamentos, sobre a portaria. A portaria não tem como ser uma portaria geral para o IFAO em função da particularidade do município, como vocês veem a previsão de ser considerada a realidade dos feriados religiosos municipais. Então, cada campus vai ter que fazer a sua portaria, cada diretor, viu, diretores e diretoras gerais, fazer a sua portaria, fazendo a escolha de qual data, né, que mais se adequa, né, porque bem provável que tenham mais feriados religiosos municipais do que o previsto, né, no quantitativo da portaria da lei. Então, é só para fazer esse reforço. A gente compreende no impacto e a dificuldade quando não tem transporte para o estudante. Só que a gente não tem um respaldo legal para retirar, né, esse dia de atividade, suspender as atividades, né, no campus, tá? Então, compreensão existe, mas a gente precisa cumprir esse regramento e pede o apoio de vocês, porque, digo, toda véspera de feriado, eu e Márcia recebemos o mesmo questionamento. Toda véspera de feriado. E a regra, como vocês disseram, é uma lei de 95, né? Então, assim, a regra é muito clara. O que é difícil é o cumprimento por causa dessas questões de gestão. Então, fiquem muito à vontade, diretores, para definir quais vão ser os dias que vocês vão adotar dos feriados municipais, que é onde está a possibilidade, né, de vocês fazerem escolha, porque o resto já vai ser determinado. O que é federal e os demais vocês vão alocando de acordo com a realidade do município. Então, perdão te interromper, Márcia, mas acho que é importante trazer os questionamentos que eu normalmente recebo, né, por parte dos diretores que tu também termina recebendo. Imagina, Adriano, tenho que pedir desculpa, eu agradeço muito a intervenção e a tua fala, eu acho que esse é realmente um ponto que a gente tem sempre, como tu disse, né, nos dias que precedem um feriado, né, sempre tem essa questão, essa angústia, e como tu bem colocou, né, a gente tem todo o entendimento das dificuldades, das questões de transporte e todas essas relações, né, mas o que a gente pode esclarecer é aquilo que está contido na lei, né, então... obrigada, e acho que aqui encerro também minha apresentação, agradeço a atenção de todos, coloco mais uma vez o DAPP e a CCLP sempre à disposição. Muita gratidão, Márcia e Cássia, pela clareza, né, pela solidez dos esclarecimentos, né, o pessoal também foi colocando, esclarecedor, e é esse o nosso objetivo, né, de que a gente consiga ser claro e trazer uma informação que vocês vão conseguir qualificar a gestão de vocês no campus, tá? Então, a gente vai passar, né, para a Hilda, só para fazer também já agora a parte da conclusão dessa primeira etapa, tá? A gente vai fazer depois disso aquele intervalinho, né, de 10 minutos, como a gente fez ontem, e aí a gente prossegue comigo, né, para o encerramento das nossas atividades, então, da formação. Então, Hilda, seja bem-vinda para falar sobre licença à gestante. Boa tarde a todos e a todas. Já iniciamos falando sobre as ações da saúde do servidor, né, ontem, quando a gente apresentou algumas ações dos CIAs, né, a Adriana já apresentou, mas se alguém não viu ontem a apresentação, né, eu estou na coordenação de saúde do servidor e o CIA está ligado a essa coordenação, né, junto com a DGP. E aí eu vou trazer as principais demandas que são da saúde do servidor, né, mais a nível administrativo.
Entre elas, vou falar da licença gestante, como também dos adicionais ocupacionais, né, que é outro tema polêmico, mas eu já quero adiantar que aqui eu só vou trazer mais, pontuar algumas observações que a chefias ela deve ficar atenta, né, tanto para orientar o servidor, como também para acompanhar os trâmites dos processos. Inicialmente, vou falar sobre a licença gestante, que ela é um direito, né, concedido à servidora gestante, não é concedida de forma automática e a servidora deverá requerer através do SOGOV. Porque eu tô... Hilda, deixa eu te interromper um minutinho, que eu só vi agora que tinha uma mãozinha levantada e agora eu estou na dúvida se era da parte das meninas, entendeu? Aí eu acho que é o Jorge, se eu não estou enganado. É isso, Jorge? Você está com a mãozinha levantada? Não, Adriana, eu não. Não, Adriana é de outro campus. Da coordenação de patrimônio lá de Satuba. Ah, certo. Fique à vontade. Adriana. E departamento de assistência também, Isso, né? Adriana. Pronto. É Rogério. É Rogério aqui do Rogério. Oi, Rogério. Tudo bem, Campus Maceió? Tudo em paz. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Uma fatalidade de algum colega nosso vinha a falecer. Como a gente conduzir enquanto gestão para suspender as aulas? Ah, certo. É uma outra pergunta também bacana, né, Márcia? Assim, que também acontece. Assim, a gente entende, né, o impacto, né, da perda, seja do estudante, né, ou de um servidor, para toda a comunidade acadêmica, né? E a gente pode decretar um estado de luto, né? Ou se entender de suspender uma atividade acadêmica, mas vale a mesma regra que a gente falou. A gente só pode dispensar os servidores de atividade dentro desse regramento que está previsto de feriados e pontos facultativos. A gente não pode fazer uma dispensa de uma outra forma. Então, se tiver a suspensão de uma aula, não for ter um dia letivo naquele período, esse dia letivo vai ter que ser suprido em um outro momento. Então, vale a mesma regra para que a gente falou anteriormente, tá? A gente não tem um requisito de que esse é um dos casos que a gente poderia suspender a atividade de servidor. A atividade acadêmica é o que a gente já comentou. Se não tiver um dia letivo, vai ter que, de alguma forma, fazer a compensação para que a gente chegue nos 200 dias letivos previstos no calendário acadêmico. Tá certo, Rogério? Coordenação de patrimônio de Satuba. Foi sem querer ou quer falar? Então, deve ser sem querer. Então, Hilda, obrigada, viu? Licença aí pela interrupção, porque eu realmente só vi a mãozinha depois e era só para não perder o fio da meada. Vamos lá, seguindo com licença gestante. Tudo bem, Adriana. Então, assim, retornando, a licença não é concedida de forma automática, a servidora deverá requerer através do SOGOV. Eu quis colocar essa informação aqui, porque tem muita servidora que só avisa a chefia, olha, tive bebê, e aí não dá entrada no processo e acha que automaticamente o direito já está garantido. Não, ela tem que abrir solicitação via SOGOV, que é na mesma aba da solicitação de licença paternidade, né? Que muita gente confunde achando que licença paternidade é na saúde do servidor, mas não, é no setor da Cássia, né? E a gente, sim, da saúde do servidor, é responsável pela licença à gestante. Então, é importante que a chefia imediata, ela oriente a servidora a abrir o processo, para poder ter o seu direito garantido. A licença é concedida administrativamente ou por perícia médica, né, que, no caso, administrativamente é a partir da certidão de nascimento, né, são os trâmites legais, mas existem aquelas licenças que elas são concedidas através da perícia, que é durante o período do 9º mês de gestação, ou no caso de natimorto ou de aborto. Então, são os casos que são concedidos via perícia. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos. E a prorrogação terá duração de 60 dias, devendo ser contabilizada de forma corrida. Então, os 60 dias eles já só são incluídos após o término dos 120 dias. Por quê? Muitas vezes a servidora diz, não, eu olhei aqui, só está os meus 120 dias e os meus 60 dias.
né? Eles só são colocados a partir da conclusão dos 120 dias. Para garantir a prorrogação da licença, a servidora pública deverá requerer o benefício até 30 dias após o parto. Da mesma forma que ocorre na licença paternidade, existe um prazo para que a servidora solicite essa prorrogação, que aí com o Sogov ele facilitou, porque ela marca lá a alternativa, assim que solicita, se ela tem interesse na prorrogação, porque a gente tinha muito problema quando o processo via CIPAC, e aí a gestante ela não colocava essa opção, né, que queria a prorrogação, e ela deve ser requerida pela servidora. Pode passar, Dalva. E aí a licença será antecipada caso, a partir do início do 9º mês de gestação, ocorra a prescrição médica para o afastamento da servidora e avaliação de perícia médica. Então, se a obstetra daquela gestante, ela orientou que ela deve se afastar das suas atividades laborais, né, ela deve apresentar o atestado, ela deve passar por perícia médica. E aí acontece desse afastamento, ele ocorrer antes mesmo do período do 9º mês de gestação. E aí vai ser concedida a licença por motivo de saúde, entrou no 9º mês, é considerado licença à gestante. Por quê? Porque já ocorreu o caso de servidora dizer, não, mas eu não quero iniciar minha licença agora, eu quero a partir do nascimento. Eu quero que seja colocado como licença por motivo de saúde. Não, o sistema automaticamente, né, quando ele vê, ele começa a contar o direito da gestante e a partir, né, se esse afastamento ocorreu durante o período do 9º mês de gestação, ele já deve correr a contar os 120 dias. A servidora contratada também faz jus à licença gestante e à prorrogação. Então, professora substituta, né, seja intérprete de Libra também. Então, ela também faz jus tanto à licença como à prorrogação. E aí, né, eu coloquei essa observação aqui, que no caso de criança natimorta e de aborto, a servidora fará jus a 30 dias de repouso remunerado. Então, assim, uma coisa, quando eu cheguei na sala do servidor, que aí vi que a chefia desconhecia ou até mesmo as servidoras desconheciam esse direito. Então, ele entra como licença gestante, ocorreu uma situação de aborto ou de natimorto, quando a criança, após 20 semanas, né, do feto, ela veio a falecer, né, dentro do ventre da mãe, ou, né, na hora do parto, ela faleceu, ela vai ter direito a 30 dias de afastamento. No caso de natimorto, pode ser prorrogado por mais 30 dias, e no caso de aborto, ele não prorroga. Caso seja necessário afastamento, aí sim vai ser por licença por motivo de saúde. E aí, tanto natimorto como aborto, ele precisa passar pela perícia também. Vai ter o atestado para comprovar que aquela servidora ela passou por uma situação de aborto e vai ser concedido esse direito. No caso do falecimento da criança durante o período de licença gestante, não cabe a prorrogação de licença. Então, vamos dizer, ela estava ali gozando de 120 dias, né, de afastamento e a criança veio a falecer. Então, aquela mãe ela não terá direito à prorrogação, porque a prorrogação, ele diz que é um direito concedido para a mãe garantir os 6 meses, o período de amamentação. Então, é interrompido e aí ela só vai gozar dos 120 dias. No caso de nascimento prematuro ou de complicação do parto, que ocasiona a internação prolongada, período de internação superior a 2 semanas, o final do prazo da licença deve ser determinado a partir da alta hospitalar da mãe ou do filho recém-nascido. Então, foi uma conquista recente, né, das servidoras, que aí, né, já vinha requerendo esse direito. Quando acontece da mãe ou da criança ficar internada por mais de 2 semanas, né, 15 dias, como eu vou perder esse direito, né, de contar, já vou entrar na licença gestante e eu vou ter um prazo menor para acompanhar, né, o meu bebê, então agora ela tem direito. Esse prazo ele é contado após a prorrogação. E aí vai depender dos dias de internação, tanto da mãe ou da criança, ou que for o maior período. Então, é importante que se afastou e, né, ficou internada, eu já dei entrada na minha licença, só que aí não tinha concluído o período. É importante que ela avise, né,
desse período de internação para que possa ser acrescentado esse período no período após a prorrogação. Eu estou vendo que está subindo algumas dúvidas, Adriana, e no final eu paro para ver ou você me passa, certo? Foi só agora, o Vanderlan perguntou se a licença da gestante começa a contar a partir da data da alta do bebê quando está na UTI, que foi aquela última normatização, né? Ah, certo. Pronto. Aí esse prazo é contado no final da prorrogação, vai ver quantos dias ficou internado e vai contar esse período, certo? Mas só se o período for superior a 2 semanas. E também se a alta serve para licença paternidade também, esse ponto de corte da alta. Eu não sei, essa parte da licença é com a Cássia, mas eu acho que não. Porque ele é um direito, né, que ele só vai entrar depois da prorrogação. Entendeu? Então, é muito mais para que a mãe acompanhe o crescimento da criança, ele fica aqueles 6 meses, né, da introdução alimentar, que ele fala do período de amamentação. Então, é algo bem recente, que aí eles primeiro disseram que teria direito e depois foi que orientaram como a gestão de pessoa ia fazer isso para garantir esse direito. Exatamente isso que tu falou, que não houve nenhuma alteração na legislação referente à licença paternidade, só houve realmente esse ajuste, né, essa inovação quanto à licença à gestante, à maternidade, mas a licença paternidade são os mesmos requisitos, não houve nenhuma alteração. Ô, Dalva, você retorna um slide aí que eu acho que ficou faltando, informação. Você passou antes de eu concluir a informação que tem aí no slide anterior. Não, anterior a esse outro. Sim, aqui. Essa é o outro. Aquele que você passou. Sim. Isso aqui, né, que tem os 30 dias. A licença gestante não pode ser interrompida, exceto no caso de natimorto. Né? É outra situação que eu queria destacar aqui, porque nem a servidora tem direito eu não quero ter direito, eu quero negar esse direito da licença gestante. Ela não pode, ela nem pode recusar, né, o direito, como também essa licença ela não pode ser interrompida. Certo? Exceto no caso do natimorto, que a criança faleceu na hora do parto. Então, ele só vai ter direito aos 30 dias. Mas se a criança, ela teve qualquer... Ainda que venha falecer horas após o parto, ela vai ter direito aos 120 dias. Certo? Então, a criança, ainda que ela nasça e depois vai falecer, a mãe vai ter direito aos 120 dias, não vai ter direito à prorrogação. Ok? Era só para destacar isso, porque já aconteceu algumas situações, né, da gestão procurar, olha, teve bebê, mas aí faleceu, e aí vai interromper. Então, só no caso de natimorto. Nenhuma outra situação interrompe a licença gestante. Pode passar, Dalva. E aí, o pagamento do adicional ocupacional, ele deve ser mantido tanto durante o período da gestação, quanto durante o usufruto da licença gestante. Né, coloquei essa informação aqui, porque houve muita dúvida no período da pandemia, né, que aí as férias, não, vai ter que fazer o desconto manual, não vai fazer jus, né, e da licença gestante. Então, como é um direito também, ele não pode ser interrompido, essa gestante tem direito a receber, né, ela recebeu durante o período da pandemia, e aí em nenhum momento pode tirar esse direito da gestante. Alguma dúvida em relação à licença gestante? Outras informações tem no guia de procedimento, né? Mas outras informações detalhadas, que é interessante que vocês, né, vejam também, ou que oriento que a servidora verifique o que tem de informação, que a gente tenta ao máximo estar atualizando e deixando todas as informações. E qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco. E aí vem o tema, né, dos adicionais ocupacionais, que é um tema bem complexo, né? Ainda bem que já amenizou assim, essa demanda em relação à angústia de todos os servidores, da chefia, que também era cobrada em relação às informações. E aí Hilda, a pergunta do
O Vanderlan faz uma outra pergunta: se a mãe teve alta, mas o bebê não, ela já está de licença maternidade? Sim, aí como eu falei, vai ser o que recebeu alta por último, tanto a mãe como o bebê, né? Ela vai começar assim a contar a licença maternidade, mas aí vai ser acrescentado esse período de internação no final. Então, os 120 dias, mais os 60 dias de prorrogação e mais o período de internação, certo? Se é o bebê que está internado ainda, vai acrescentar esse período no final. Tranquilinho, Hilda, pode seguir. O Vanderlan agradece o esclarecimento. Os adicionais ocupacionais, né, que é o famoso adicional de salubridade e periculosidade, né, que a gente utiliza muito esses adicionais ocupacionais, é o adicional sobre o vencimento do cargo efetivo a quem faz jus de servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. E aí considera-se a exposição habitual aquela que ocorre por tempo superior à metade da jornada de trabalho mensal. E aí, né, eu destaco essa frase, porque quando a gente fala aí, exposição habitual, ela é diferente do período do tempo de trabalho. Então, eu, servidora, minha carga, meu horário, né, na instituição é de 40 horas, mas aí eu estou exposta, né, a esse risco durante minhas 40 horas, ou qual é a minha carga horária de exposição? Né? Será que ela é superior à metade da jornada de trabalho mensal? E aí essa informação é importante, porque quem vai atestar, e eu ainda vou ressaltar isso, né, mais na frente, esse período de exposição é a chefia, porque ele vai botar lá a carga horária baseada nas atividades, e a chefia ele vai atestar que a carga horária do servidor é aquela, porque quem é que vai atestar? O servidor vai colocar, e a chefia é que ele vai saber quais são as atividades desenvolvidas por aqueles servidores. Pode passar, Adriana. O adicional de salubridade corresponde aos percentual de 5%, 10% e 20%, de acordo com os graus mínimo, médio ou máximo, calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor. Já o adicional de periculosidade corresponde a 10%. E aí eu trouxe esses valores porque ele difere, né, da rede privada, que muitos servidores questionam, mas esses são os percentuais que são estabelecidos, né, para os servidores federais. Passar, Adriana. A caracterização e a justificativa para a concessão de adicionais ocupacionais se dará por meio de laudo técnico elaborado pelo engenheiro com especialização em segurança do trabalho. É importante, né, essa informação, porque muito servidor acha, vamos dizer, e agora com a vacância da engenheira, né? Meu laudo já estava quase pronto. Hilda, você não tem não como colocar esse laudo ou conceder? Não, só quem inclui o laudo no sistema é a engenheira. Ela tem um cadastro específico, né, no módulo de saúde e segurança do trabalho, que só ela consegue incluir, né? Nenhum outro da equipe consegue também. Né? A gente tentou ver se aí existia a possibilidade da técnica de segurança do trabalho, ela manusear o sistema, disse não. A lei é bem específica, né? Ele diz lá que tem que ser o cargo de engenheiro em saúde e segurança do trabalho, e ele tem que estar cadastrado para aquela função. Então, só ele, o laudo dele pode estar pronto, mas se ela não incluiu no sistema, né, a gente não pode fazer nada. E volta, Dalva? Sim. O laudo ele não tem prazo de validade, devendo ser refeito sempre que houver alteração do ambiente ou dos processos de trabalho ou da legislação vigente. Então, qualquer movimentação do servidor, né, automaticamente o sistema ele derruba esse laudo. É necessário fazer um novo laudo, e isso ocorre muito. Eu recebi adicional e eu assumi uma função, e por conta dessa função eu percebi que eu deixei de receber. Então, é necessário ter cuidado, né, quando vai assumir uma função. Então, movimentou esse servidor, mudou de org, né, qualquer movimentação, automaticamente, o adicional ele é suspenso, e aí é necessário um novo laudo técnico. Passar.
A execução do pagamento dos adicionais somente será processado mediante o ateste do tempo de exposição do servidor pela chefia imediata, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão dos documentos contidos no requerimento antes de autorizar o pagamento. Então, assim, todos nós somos parte, né, desse processo. Tanto a engenheira que emite laudo, como a gente que confere essa documentação, tanto a chefia que atesta esse período de exposição do servidor, quanto o servidor que também ele declara qual é a carga horária dele lá de exposição. Então, todo mundo responde por essa concessão, e aí a gente vem constantemente sendo questionado, seja pela CGU, pelos órgãos de controle. Já houve, durante a pandemia, né, solicitação de que só os servidores estão recebendo, porque houve um estudo e percebeu que 50% dos servidores públicos, né, dos IFES, eles estavam recebendo o adicional. E aí eles acharam um percentual muito alto, não é a situação do IFAL, né, até porque tinha vários laudos parados, e aí essa fiscalização ela aumentou dentro das instituições, né, e a gente entende que isso é o início, né? Tanto é que surgiu uma instrução normativa em 2022, 16 de março de 2022. Então, é a instrução normativa que hoje orienta, né, a instituição, estabelece quais são o que a gente deve seguir, né, de normativo. Quem tiver curiosidade, é bom ler, né, para poder entender, que ela vai estar explicando a partir de que período é concedido o pagamento. E aí tem até uma parte lá que é bem interessante, que diz que a partir da portaria de lotação daquele servidor naquele ambiente. No entanto, ele diz, caso tenha parecer anterior. E aí a gente vê muita situação, né, de servidor que questiona porque não recebeu, de uma data anterior, a avaliação da engenheira dos processos que estava parado, e aí a portaria ela é bem clara quando deixa lá essa informação. Então, é importante a gente, né, saber se algumas informações básicas, até mesmo a maioria, né, tem chefia que também recebe adicional. Então, é bom a gente estar ciente. Pode passar, Dalva? O pagamento dos adicionais será suspenso quando cessar o risco ou quando o servidor for afastado do local ou da atividade que deu origem à concessão, exceto nas hipóteses de afastamentos considerados como de efetivo exercício. Então, alguns afastamentos, por exemplo, da licença capacitação, ele suspende, ele bloqueia o pagamento. E isso é automático, não é a gente, né? Alguns, quando coloca a ocorrência, ele deixou de receber, que aí só essa questão, como eu ressaltei também, da licença gestante, que aí não bloqueia o pagamento, para a gente só ficar atento, porque a gente, enquanto chefia, eu digo isso que eu também, né, tem um pessoal do CIAS, que é ligado a mim, tira a licença capacitação, aí depois percebeu que deixou de receber o adicional. Então, aí é bom a gente estar sempre orientando que só são os afastamentos de efetivo exercício, né, que vai garantir o pagamento. É responsabilidade do gestor informar a área de gestão de pessoas quando houver alteração dos riscos, que providenciará a adequação do valor do adicional mediante a elaboração de novo laudo. Então, alterou o ambiente de trabalho, né? Qualquer alteração que tenha, ou informação de uso do EPI. Então, essas informações ela deve estar sendo repassada também, né, para a equipe de segurança do trabalho, do IFAL, para que eles vejam se é necessário fazer um novo laudo, né, ou atualizar. Pode passar, Dalva. Responde na esfera administrativa, civil e penal os peritos e dirigentes que concederam ou autorizaram o pagamento dos adicionais em desacordo com a legislação vigente. Já falei disso, né, anteriormente, só reforçando. Os dirigentes promoverão as medidas necessárias à redução ou eliminação dos riscos, bem como a proteção contra os seus efeitos. Pronto, Adriana, é isso, né, assim que eu quis ressaltar para as chefias, né, da importância da gente estar acompanhando esse processo. Muito dele questiona, eu que vou fazer, atestar o período de exposição, né, então, assim, é responsabilidade, né, da Adriana que está concedendo, que está assinando, do reitor que está fazendo a portaria, da gente que está analisando, né, então, assim, é uma responsabilidade bem compartilhada, né, e a gente precisa, sim, levar informação, a gente tenta ao máximo
não prejudicar o servidor, né, em relação de que forma ele vai ter esse direito, mas também a gente tem uma legislação a seguir, a gente segue direitinho essa legislação. Como o reitor falou, né, ontem na apresentação, já houve a posse da nova engenheira. No entanto, ela ainda vai passar por todos os trâmites administrativos, de registro de cadastro dela no sistema, né, conhecer como funciona o sistema para emissão de novo laudo, vai ser apropriada a demanda para poder dar continuidade aos seus trabalhos. E eu estou ressaltando isso porque, a partir do momento que sai a nomeação dela, a gente já começou a receber um monte de demanda, né? A engenheira já foi nomeada, e o meu processo. Então, assim, ela não tinha entrado nem em exercício, e a gente já estava sendo cobrada, né? Pelo andamento dos processos. Era isso. Qualquer dúvida? Obrigada, Hilda, esclareceu bastante, um tema que tem muita pergunta,